Olha, gente, o Fala Defensor de hoje vai falar sobre um assunto muito importante. O reconhecimento da paternidade, que é um passo importante para o estabelecimento do parentesco entre pai e filho, bem como a garantia dos direitos da criança quanto à pensão, guarda e herança. E de acordo com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Alagoas, nos primeiros 2 meses deste ano, 350 crianças nascidas no estado foram registradas apenas com o nome da mãe. Já no ano passado, o número de crianças não registradas pelo pai foi de 3.460 pessoas, né? 360 crianças, 15% a mais que em 2020, quando 3.002 crianças foram registradas somente com o nome da mãe. Para entender um pouco mais sobre a importância do reconhecimento da paternidade e como fazê-lo, nós vamos conversar a partir de agora via live com a defensora pública, doutora Roberta Bortolami, que está conosco aqui agora para trazer essas informações para a gente. Defensora, primeiro, boa tarde, é um prazer tê-la conosco aqui no Fala Defensor, no nosso Fenômeno Fica Alerta, seja bem-vinda. E o que a gente quer saber é o seguinte, o que é esse reconhecimento de paternidade e o que é que acontece com a criança sem o nome do pai, não é? No registro de nascimento, o que acontece com muitas crianças, infelizmente, né, doutora? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Wilson Júnior. Obrigada pelo espaço novamente para a gente apresentar aqui um pouco da Defensoria. Obrigada. Então, infelizmente, né, tem muitas crianças sem o nome do pai no registro. E o que acontece? Bem, em princípio, ela não pode ser discriminada por causa disso, né? A Constituição prevê a igualdade entre os filhos e ninguém pode ser discriminado nem ter menos direitos porque não tem o nome do pai, né? Mas, de toda forma, o que acontece? Você estando somente com o nome da mãe no registro, convivendo somente com a família materna, você vai ter menos parentes para darem apoio, né? Você vai ter menos contribuição financeira, porque só um dos genitores vai estar sustentando. Então, tendo os dois, você pode ter uma melhoria na vida escolar, no futuro. Então, reconhecendo essa importância, a necessidade de ambos os pais participarem emocionalmente, financeiramente, da vida do filho, a lei prevê, a lei de investigação de paternidade, já há muito tempo, é uma lei já antiga, ela prevê um procedimento chamado de averiguação de paternidade, que os próprios cartórios fazem quando verificam que a criança foi registrada somente o nome da mãe, eles abrem essa averiguação e mandam para o juiz, informando que só tem o nome da mãe e perguntam a ela quem é o provável pai. E aí vão tentar fazer, chamá-lo, ser ouvido, para ele fazer o registro voluntariamente. Em alguns casos não dá certo dessa forma e precisa ser ajuizada a ação. Mas mesmo que isso não ocorra, você tem outras formas. A mãe pode registrar, né, o menor assim que nascer, pode procurar a Defensoria Pública, a gente tem um programa chamado Conciliar Faz Bem. Aí, nesse programa, a gente notifica as partes e chama para a possibilidade de acordo. Porque, às vezes, a pessoa chega lá e reconhece, olha, realmente sou o pai, assinam para registrar, saem dali e já registram. Em outros casos que houver dúvida, o pai não estiver seguro para registrar, aí pode comparecer ao núcleo de filiação, núcleo de promoção à filiação, no Fórum do Barro Duro, que eles fazem o DNA. Se ambas as partes concordarem de imediato, eles já podem ir para lá e aí vão fazer o exame de DNA e logo depois registrar. Perfeito. E se o pai resistir, não quiser, nem dessa forma, nem indo voluntariamente na defensoria, nem comparecer no núcleo de promoção à filiação, aí o jeito é entrar com a ação de investigação de paternidade. E aí ele vai ser citado formalmente, vai ser intimado para fazer o DNA sob pena de presunção de paternidade se recusar o comparecimento, vão ser ouvidas testemunhas, vão ter outras provas para serem produzidas. Perfeito, muito bem, doutora Roberta. Vamos lá, vamos trazer as perguntas das pessoas que querem participar nesse bate-papo com a doutora Roberta Carvalho para a gente trazer essas informações agora. Vamos lá, quem faz a pergunta para a doutora Roberta é a Marisa da Silva, doutora Roberta. Ela faz a seguinte pergunta: doutora Roberta, não sei onde mora o pai do meu filho. Meu pai ou irmão podem registrar como sendo filho deles? Então, interessante, o que acontece? Né, a pergunta, né? Não é o correto, né? Porque para não haver essa confusão do vínculo do parentesco, né? Porque o avô é avô, né? Não vai registrar como pai
para não dar essa confusão. E não é o adequado porque depois você vai acabar tendo que fazer uma ação de retificação, de registro de nascimento para consertar isso futuramente. É melhor ficar sem o pai, seguir os procedimentos legais em busca do pai, fazer o procedimento correto. Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, porque eu não tenho o nome do pai. Às vezes é melhor você ficar por uns meses, um tempo a mais sem o nome do pai e fazer o procedimento correto do que fazer dessa forma, colocar o nome de quem não é pai e depois acabar tendo um trabalho maior para consertar. Excelente a sua informação, doutora Roberta. Vamos lá para a segunda pergunta de hoje. Quem quer fazer a pergunta para a doutora Roberta hoje é a defensora pública Eveline Quirino. Ela pergunta o seguinte: doutora, o pai do meu filho fugiu. Posso entrar com uma ação para a mãe dele pagar a pensão do meu filho? Então, boa tarde. Deixa eu responder essa pergunta. Essa pergunta é muito interessante porque os avós realmente têm o direito, têm o dever de pagar alimentos nos casos que o pai está desaparecido, nos casos que o pai está preso, que por algum motivo não está podendo pagar, né? Pode entrar contra os avós, mas é um caráter subsidiário, né? Primeiro você tem que tentar o pai. Então, o que acontece? Pode ser sim, face da avó, mas ela precisa estar com o nome do pai no registro. Então, se tiver o nome do pai no registro e o pai tiver desaparecido, já pode entrar contra os avós. No caso de não ter o pai no registro, aí vai precisar primeiro entrar com a ação de investigação de paternidade, né? Para poder seguir aqueles procedimentos. Nem que precise procurar, expedir ofício para localização. Vai precisar primeiro da ação de investigação de paternidade. Já tendo o nome do pai no registro, pode sim entrar com argumentos em face dos avós, se o pai tiver desaparecido. Perfeito. Muito bem. Doutora Roberta, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Excelente os seus detalhes, inclusive, passando. E as perguntas são muito importantes, que são perguntas que nós escolhemos de várias pessoas. São várias perguntas. Por conta do nosso tempo, a gente não pode colocar todas, mas são as perguntas mais recorrentes. E essas duas que nós colocamos foram as que mais chegaram para a gente aqui. Quer dizer, uma dúvida de muitas pessoas, e a senhora conseguiu, então, tirar essa dúvida aqui para todos nós, que é muito importante, principalmente para os telespectadores. Acho que essa é a nossa intenção. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Uma boa tarde. Obrigado pela disponibilidade, doutora Roberta. Boa tarde. Obrigada a você. Um abraço, grande saúde e sucesso. Doutora Roberta Carvalho, defensora pública, falando sobre a questão de paternidade. Muito importante, tá? E essa é a nossa prestação de serviço pura para você aqui do nosso fenômeno. Fique alerta, tá? Muito bem.